Vamos falar agora de volatilidade, que é uma coisa que é o pesadelo dos investidores aí em renda variável em ações. O que é a volatilidade? É basicamente a oscilação de preços natural de qualquer ativo no decorrer do tempo. Isso não é só com ações, é com qualquer coisa que a gente tem na nossa vida. Tá? Se a gente compra um imóvel de 300 mil reais e amanhã eu tento vender, mas está em crise o país e só estão pagando 200 mil, teve uma oscilação no valor do meu imóvel. Se eu quiser vender naquele dia, eu preciso vender 200 mil. Assim como se daqui a pouco o bairro que eu moro valorizou muito e agora o meu imóvel está avaliado em 400 mil, eu consigo vender ele a 400 mil. Então é isso que é a volatilidade. É simplesmente uma oscilação relacionada à oferta e demanda. Só que nas ações ela dá muito desespero porque você vê todo dia num sistema super organizado o quanto suas ações estão valendo naquele dia, a hora que você quiser, e fica mudando o tempo todo. Com imóveis a gente não tem muito isso, né? A gente compra por aquele valor e esquece. A gente só vai saber quanto está valendo no dia que a gente vai vender, se a gente for vender. Então você não se preocupa muito com isso. Agora, se tivesse também um local onde ficasse mostrando todo dia por quanto seu imóvel está sendo comprado e vendido, talvez você ficasse nesse desespero também. Então, até por isso que eu botei o eletrocardiograma aqui, né, que é o coração do acionista desesperado com essa questão da volatilidade. Tá? Então, só dando um exemplo, comprei a ação de uma empresa X. Aí daqui a pouco sai um boato dizendo que ela se envolveu numa fraude contábil. Aí as ações dela podem cair, porque as pessoas ficam com medo e vendem. Aí o preço é jogado para baixo. Ou o contrário, né? De repente falam que essa empresa desenvolveu um novo produto e que vai ganhar muito mercado e tudo mais. Aí pode vir muita gente querer comprar as ações dessa empresa acreditando nessa valorização. E só o fato de ter mais gente comprando faz com que o preço suba, porque aí aumenta a demanda em relação à oferta de ação. Então é isso a volatilidade. Ela vai se mexer tanto pela valorização da empresa, quanto por notícias e boatos, quanto por eventos que acontecem com a empresa. Então é por isso que ela vai oscilando aí no decorrer do tempo. Então eu coloquei aqui do lado um exemplo, por exemplo, da Magazine Luiza. Eu gosto de usá-la como exemplo porque foi uma das ações que mais se valorizou nos últimos anos. Tá? Então, ela teve uma valorização nos últimos 5 anos de quase 17.000%. Então, eu botei o último ano aqui e vocês podem ver uma coisa interessante. Ela valorizou muito. O ponto de partida e o ponto de chegada estão bem diferentes. Só que não foi uma linha reta. Reparem o caminho que fez. Ela ficou subindo e descendo. Teve um ponto que ela teve uma grande queda, que durou as semanas, e depois ela começou a subir de novo, ainda assim tendo quedas de vez em quando. Então quem fica olhando o tempo todo a cotação das ações fica desesperado. A pessoa talvez não tenha aproveitado essa ascensão porque ela foi lá e vendeu talvez a ação no meio do caminho. Porque a ação subiu um pouquinho e teve aquela primeira quedinha ali. A pessoa, ai meu Deus, vai cair, vou vender. Aí vendeu e já era. Entendeu? Ou então vendeu quando teve aquela grande queda e perdeu dinheiro, porque aí vendeu abaixo do que comprou. Entendeu? Agora, uma pessoa que colocou o dinheiro lá no início do ano, esqueceu, foi viver a vida dela, trabalhar, fazer as coisas que ela gosta, e só ao final do ano ela foi olhar quanto estavam as ações, ela só viu essa diferença, que ela botou um valor bem baixo e viu no final que estava um valor bem mais alto. Então é isso que tende a acontecer com ações de boas empresas no longo prazo. Então é por isso que quem investe para ser sócio não fica tentando se preocupar muito com cotação. Esquece, você se preocupa mais com a qualidade da empresa, porque no longo prazo a cotação tende a seguir o lucro da empresa, tá? Então é uma coisa interessante também da gente verificar aqui em relação a essa questão da volatilidade, tá? Que tem um estudo bem interessante que ele mostra basicamente, eu vou tentar achar ele para mostrar para vocês depois, que se você olhar a cotação das ações todo dia, a probabilidade é que você vai ver ela em queda em 50% das vezes. Se você olhar uma vez a cada semana, aí a probabilidade de você ver ela caindo já é, sei lá, 45%. Um mês, aí já é 40%. Um ano, 30%. Até o ponto que se você olhar a cotação de um bom ativo uma vez a cada 10 anos, a probabilidade de você ver ele caindo é, sei lá, 3%, 1%. Entendeu? Então é isso que a gente quer. Quando a gente não está fazendo estratégia de curto prazo, de ficar querendo comprar e vender a ação do momento, a gente está pensando em uma estratégia de longo prazo, o ideal é a gente tentar esquecer a cotação e ficar olhando para a valorização da empresa. Por quê? O segundo slide que eu vou mostrar bem para vocês. Porque o que acontece? No curto prazo, a volatilidade é totalmente imprevisível. Uma notícia que aconteça pode fazer a ação oscilar muito. Algum evento, por exemplo, a questão da Vale quando teve Brumadinho. Pô, ninguém esperava aquilo lá. A pessoa pode ter feito a melhor previsão do mundo, ninguém imaginava que aquela barragem ia estourar e ia acontecer aquela catástrofe lá, que fez até o preço da ação cair um absurdo.
entendeu? Então, curto prazo é totalmente imprevisível. Agora, no longo prazo, a cotação tende a seguir o lucro na maioria dos casos, tá? Então, eu dei o exemplo, aquele dia no momento da Bolsa, é uma das ações, uma das melhores empresas, com os melhores números assim da Bolsa, em relação aí à análise fundamentalista, né, quando a gente está falando de solidez da empresa mesmo, né, de lucro, operação, risco, esse tipo de coisa. Vocês podem ver os dois gráficos aqui. O primeiro é o gráfico da cotação dela. Vocês podem ver aí que no longo prazo ela vai tendo aí uma ascensão, né, até ela ser bastante valorizada. E o gráfico de baixo é o lucro, as barrinhas azuis, e as barrinhas verdes são os proventos, os dividendos que ela paga. Tá? Então vocês podem ver que o lucro também está crescendo, assim como os dividendos. Então vocês podem ver que os dois gráficos ficam muito parecidos no longo prazo. Mas vocês podem ver que no curto tem umas diferenças ali, ó. Às vezes você tem uma alta quando o lucro não necessariamente acompanhou, às vezes você tem uma quedinha ali quando o lucro está subindo. Mas quando você afasta a visão, você olha anos ou décadas, os desenhos acabam ficando muito parecidos. O que é até lógico. Por quê? Uma empresa que tem lucro, ela não só vai pagar cada vez mais dividendos para os acionistas, o que vai atrair mais acionistas, né, porque os acionistas querem aqueles dividendos, como se ela não pagar, ela retiver aqueles lucros, ela vai poder pegar esses lucros e investir na operação dela. Ela pode abrir mais fábricas, ela pode abrir mais lojas, ela pode contratar mais pessoas, desenvolver novos produtos, e é óbvio que ela vai valorizar se ela fizer isso de uma forma boa, né? Óbvio que se ela investir em alguma furada, comprar uma empresa ali que venha a falir, aí pode ser que ela perca, desvalorize. Mas se você pega uma empresa que já tem um histórico de muitos anos e muitas décadas indo muito bem, é pouco provável que ela tome uma ação ruim com esse dinheiro que ela retém. É provável que ela, na verdade, faça coisas boas e faça esse dinheiro se multiplicar no longo prazo. Então é por isso que quando a gente compra ações de boas empresas, com bons fundamentos, empresas sólidas, a tendência é que aquilo se valorize muito a longo prazo e a gente, como acionista, ganhe bastante dinheiro com isso.